Bom dia, pessoal! Novamente aqui, para quem não me conhece, aquele carinha amigo de vocês, Luciano Lima, do podcast do Lu. Como eu falei para vocês, nós temos buscado não apenas a questão espiritual, a questão psicológica, mas também a questão física. E por isso hoje estamos aqui no Instituto Grisorte da doutora Marcela, uma pessoa fantástica que realmente tem buscado cuidar do corpo das pessoas, do bem-estar corporal. Vocês estão vendo ao fundo ali, ó, diversos certificados. Não é uma pessoa aleatória, né? Não é uma pessoa que caiu de paraquedas nessa onda, né? E hoje, essa live com ela vão ser em 4 etapas, tá? Nós vamos estar explicando mais pra frente, vão ser em 4 etapas. E a etapa de hoje, eu vou deixar ela se apresentar para vocês e ela vai falar um pouco dessa questão alimentar, da parte nutricional do dia a dia. Então, com vocês, bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Com o nosso público, doutora. Bom dia, pessoal. Que bom que vocês estão aí ouvindo a gente, né? Eu sou a doutora Marcela Grisorte. Eu sou formada em nutrição e educação física há mais ou menos uns 21 anos e mais recentemente eu formei em biomedicina com a especialidade em esteta. Então, biomédica esteta. Né? E durante a semana, nessa minha rotina, eu consigo aí alguns dias atender nutrição e alguns dias atender essa parte da biomedicina estética, que é o que eu faço na minha programação. Quer dizer, não deixei de trabalhar a área da nutrição nem da educação física, mas eu consigo nessa minha rotina colocar e especificar os dias de atendimento para que eu consiga atender os meus pacientes e os meus clientes. Maravilha. A doutora também é mãe, é esposa, Sim. é mulher, então por isso que eu vejo que é uma questão muito importante das dicas que ela vai estar dando para todos nós, né? Para você que está ouvindo, para você mulher também. Às vezes eu fico vendo, doutora, que tem muita mulher que tem uma mania de falar, mas eu estou acima do peso por isso, ou eu estou acima do peso por aquilo, ou é falta de tempo, ou assim. Então hoje nessa manhã o que a senhora desse é um pouco dessas dicas, além, claro, de falar um pouquinho de como funciona o Instituto. Na verdade, assim, eu enxergo que o sobrepeso e a obesidade ela tem sido mais fazendo parte da vida das pessoas, né? E por vários motivos. Um dos motivos é a questão hormonal, né? A gente vai evoluindo, então às vezes a gente conversa com o paciente, ele fala, quando eu tinha 20 anos, mas agora está com 40, está com 50 anos, eu tinha tal peso, mas essa pessoa teve uma desregulação hormonal, ou ela teve 2, 3 filhos, porque o parto, ele modifica o corpo da mulher, realmente, né? E quando a gente é mais jovem, a gente tem um tipo de taxa metabólica basal que, por exemplo, um ex-atleta, você é muito mais ativo. E aí você começa a ter que trabalhar, pagar conta, e você não consegue movimentar como você poderia, né, num período lá com essa idade de 20 anos. Então eu vejo assim, quando o paciente chega, ele precisa de um direcionamento. A gente consegue ver o dia a dia dele, né, o que a gente pode inserir, como é que pode ser feito. E às vezes a pessoa fica na ideia que ela tem que fazer esse exercício físico durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas a rotina de trabalho dele não deixa e não é possível em alguns momentos isso acontecer. E aí eu sempre falo, olha, final de semana, você tem a sexta, você tem o sábado, você tem o domingo, isso já é o suficiente. Né? Isso já é um gasto calórico necessário. Mas eu sempre falo assim que tem algumas coisas básicas que a gente precisa colocar no nosso dia a dia, né? E eu gosto muito de falar que o primeiro ponto que a gente tem é a água. Então, consumir água. A água ajuda na hidratação das células, a água ajuda na excreção das fezes. Então, muitas vezes você tem umas fezes que estão um pouco endurecidas ou amolecidas por vários tipos de fatores. Mas se você consumir a água num valor aí que a gente fala de 35 a 55 ml por quilo de peso, então você pega o teu peso e você multiplica ali o mínimo que você tem que consumir por dia, que é 35 ml por quilo de peso, ou o máximo, no caso, se eu estou falando de uma pessoa que faz exercício físico, ou ela é atleta, que é 55 ml por quilo de peso, e você dividir aquilo durante o dia. Então, muitas vezes o paciente vem aqui e está com as fezes endurecidas, que a gente chama na escala de Bristol, fezes tipo 1, 2 e mais ou menos 3. Né? Depois você pode procurar aí na internet o que é a escala de Bristol para você ter uma noção.
E aí você consegue mudar essa rotina, esse hábito alimentar e o paciente muda a excreção dessas fezes. Porque às vezes em muitos momentos a gente não emagrece, não perde peso, porque o corpo fica o tempo inteiro tentando reabsorver esses nutrientes que deveriam ser excretados, né? Então a água, ela faz esse papel, ela faz essa função. E ela é barata, né? A gente tem em casa, todo mundo tem em casa, né? E uma outra situação que eu gosto de inserir muito dentro da rotina alimentar dos pacientes, porque o que eu percebo aqui? Não tenho tempo para fazer exercício físico, mas também não estou indo ao banheiro direito. Se a gente coloca o psyllium e coloca o trioandino nas refeições, eu sempre indico o psyllium no café da manhã, em cima de um ovo, de um iogurte, uma colherzinha de chá. E no lanche da tarde também, e o trioandino no almoço, no jantar, a gente melhora esse intestino e, consequentemente, a gente melhora a perda de peso também. A gente é coadjuvante. Então, a gente vê nos resultados da bioimpedância que essa água melhorou, que essa gordura está sendo eliminada, e às vezes o paciente fica surpreso, falando assim, mas eu não fiz exercício físico, mas você mudou o seu hábito alimentar, né? E o trioandino, que às vezes a pessoa me pergunta, mas o que é o trioandino? O trioandino é a junção da chia, da quinoa e do amaranto. Então, se você for pesquisar na internet, é um nome, né, comercial que se deu de trioandino, mas se você não achar nessas casas de produtos naturais o trioandino, você pode fazer o uso dele separado, comprar separado e misturar todo mundo e usar na alimentação. Uma colherzinha de chá no almoço e uma colherzinha de chá no jantar, né? Ah, no janto, eu faço salada com carne ou eu faço um sanduíche, não tem problema, põe no meio desse sanduíche, põe no meio do suco. Só que não pode esquecer que a hora que você coloca, e se você demorar muito para consumir, ele incha. Então, os dois têm que ser um tipo de usados nas preparações no momento que você for consumir. Tá? Isso é interessante. E nós estamos voltando, que eu falo assim, na época dos nossos antepassados, onde a gente melhorava muito questões de esteatose hepática, gordura, que é a gordura no fígado, intestino preso, com consumo de chás. Então, hoje na internet, se você está com problema, sei lá, de gripe, de intestino preso, gordura no fígado, pedra no rim, a gente tem voltado nesse momento, né? Porque tem gente que gosta de comprimido, mas a gente tem voltado nesse momento estrutural, que a gente fala que é dos antepassados, dos antigos, que é o uso dos fitoterápicos através dos chás. Então, os chás a gente percebe assim, claro que é um consumo a longo prazo, né? Não é, consumir uma semana, vou resolver o problema da minha pedra no rim ou da minha gordura no fígado. Não é isso. É algo que tem que se tornar um hábito nessa alimentação desse paciente, né? Quando ele se torna um hábito na alimentação desse paciente, a gente consegue ver resultados a longo prazo, inclusive em exames de sangue que a gente solicita, né, para o paciente, e também na forma como ele fala assim, nossa, eu melhorei, meu sono melhorou, né, percebi que eu estou menos pesado na hora de dormir e assim por diante. Doutora, então assim, não é nada, eu posso dizer, muito sofisticado, é algo básico, eu já vou dar água, porém, é interessante buscar realmente um profissional também, claro, né, para ter a direção. Claro, porque assim, eu sempre falo para os meus pacientes, o chá você tem que consumir ali de 1 litro a 2 litros por dia. Ele também entra no consumo como se fosse água. Só que você não pode ficar no mesmo aroma, no mesmo sabor sempre, você tem que mudar. Então assim, todos os dias eu tomo chá de hibisco. Não, é hibisco com cavalinha, hibisco com camomila, hibisco com hortelã, camomila com hortelã, com erva doce, com cidreira. Você tem que fazer a mescla do organismo, entendeu? Não pode ser sempre a mesma quantidade. E entender se ele é por cocção, por infusão, isso também é importante. Isso também tem que se respeitar aí. Faixa etária de idade, doutora, também? Quanto antes a gente começar a colocar para os nossos bebês, para as nossas crianças, isso é interessante. Isso é interessante. Não preciso esperar um problema de saúde estar acontecendo para a gente poder inserir.
né? E se a gente começa a colocar esse hábito já nas crianças desde pequeno, isso é muito interessante, porque essa criança vai crescer e vai entender que aquele hábito faz bem para a saúde dele. Então no caso, tipo assim, o que eu falei de buscar o profissional é para isso, para entender, ó, você quer de tal idade a tal idade, a melhor forma é essa, você que está gestante, você que é uma vozinha, você que é um atleta, cada um a senhora vai dar aquela direção. Tanto que, por exemplo, as gestantes têm alguns tipos de chás que ela não pode consumir. Né? Então é necessário passar por um profissional que no momento que ela está amamentando e no momento que ela está na gravidez, a gente tem que tirar ou colocar alguns tipos de chás para poder ajudar essa criança a ficar um pouco mais calma e até mesmo tudo aquilo que a mãe se alimenta, ela acaba passando para o bebê através do leite. Doutora, nós vemos muito e conversando, a senhora deve ter visto falar também, e tem muitas pessoas que ficam com receio às vezes de buscar um profissional e ficam preocupados com a questão do quanto vai pagar. Eu tenho comigo o seguinte, a senhora vai falar, não. Às vezes a pessoa se preocupa com o que vai pagar agora e não paga, perde a saúde e depois paga o triplo. Ou até mais, né? Até mais. Até mais. Então eu acho que seria interessante o que a senhora falou. Quanto antes inserindo, às vezes até o gasto seria até menor, né? Você vai se adaptando, é isso? Vai aprendendo a consumir alimentos e de forma saudável. Tá. E hoje aqui no nosso estado, na nossa cidade, pelo menos eu conheço N funcionários públicos, N funcionários de instituições. Não sei se a senhora tem ou não, se a pergunta foi errada, me perdoe. Aqui no Instituto, vocês têm convênios, algumas coisas? Sim, nós temos o plano particular, daquele paciente que não tem nenhum tipo de convênio, né? E nós temos um outro plano, que é o plano das indicações, então que tem um percentual de desconto. E também temos um plano que acontece com 4 avaliações. Então, nesse combo de 4 avaliações, 4 encontros com a nutricionista, ele tem um preço bem mais em conta, tá? E aí a gente atende alguns convênios, né? A gente atende Unisaúde, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, IMPCG, Santa Casa Saúde, Eucadre, FAME, e o Oeste Saúde, que está chegando em Campo Grande, que é um convênio do interior de São Paulo. Então eles fizeram já no mês passado, a gente já assinou o contrato, e aí cada convênio tem a sua especificidade. Alguns pagam fator, outros não, ou por exemplo a Santa Casa só permite uma bioimpedância a cada 6 meses, daí a gente cobra uma outra taxinha para a pessoa continuar o acompanhamento com a bioimpedância, mas a consulta ela é coberta todos os meses. Né? Então, existem algumas diferenças com esses convênios, mas todos a gente pode solicitar exames de sangue, então para acompanhar. Então o paciente chega, ele é atendido pela nossa equipe. Nós somos em 4 nutricionistas aqui. A equipe é grande. A equipe é grande, então qualquer momento, a toda semana você pode ser atendido em qualquer horário, no horário comercial. E alguns sábados a gente faz plantão de algumas nutricionistas para poder atender os pacientes que trabalham durante a semana e só poderia ser consultado aos sábados. E doutora, essa parte eu até não sabia, bom você ter falado. A equipe da senhora, numa próxima etapa, a gente pode estar apresentando essa equipe também? Sim, hoje ela é composta pela doutora Rosilma, pela doutora Alexandra e pela doutora Mainara e comigo. Então a gente divide algumas especialidades conforme a nutricionista. Quem vai atender só pediatria e adulto, quem atende adolescente e adulto, quem atende idoso, câncer, bariátrico e a nutrição esportiva. Então a gente tem todos os ramos da nutrição sendo atendida aqui dentro da clínica. Nossa, que maravilha. Então, tipo assim, a família inteira vai ser bem atendida aqui. Sim. Às vezes pode acontecer de passar por uma nutricionista, mas a criança ser atendida por outra nutricionista. Tudo dentro do instituto. Me diga só uma dúvida, o INPCG que a senhora falou, ela tem, quais que são? É da prefeitura, policial? Não, o INPCG é da prefeitura. Então, todos os funcionários que estão cadastrados, né, pode ser bombeiro, pode ser policial, professores, né, que pega redes de professores. A Unisaúde pega mais profissionais ou parentes ou cônjuge de quem é alguma coisa ligada, ou ele vai para a CACEMES ou ele vai para a Unisaúde. Não sei como é que faz a opção dentro dessa distribuição.
mas vem muito policial pela Unisaúde. E os familiares desses policiais. Também se agregam junto? Sim, se agregam. Bacana. Doutora, pegando hoje assim, pra gente falar mais com essa parte nutricional, né, que essa primeira etapa está mais voltada a isso. Lembrando, meninas e pessoas que estão vendo, a doutora, na segunda etapa, ela vai falar um pouquinho que vocês mulheres vão amar, né, que é uma questão facial, uma questão íntima, também não vamos falar aqui hoje, para deixar vocês curiosos. A doutora tem uma surpresa também depois no final. Nós estamos vivendo agora, nossa cidade é um clima esquisito. Cada hora é uma coisa. O que a senhora indica na parte nutricional para a pessoa, tipo assim, se precaver da questão do resfriado, da insolação, esses dias turbulentos que está tendo na nossa cidade? Uma coisa que é muito interessante, que nem a gente falou dos chás no início, né, do Psyllium do trio andino, é a inserção dos shots. Né? O que é o shot? A ideia do shot, e isso vai acontecer até com os nutricionistas que são aí famosos, que a gente faz curso, é você fazer uma bomba de nutrientes, vitaminas e minerais num pote, num copo de 50 ml, que na verdade o shot, a ideia é de se tomar pinga, né? Mas aqui a gente está indo para o shot na ideia de consumir essa parte anti-inflamatória, aonde você vai fazer um mixer de produtos, né? Que você pode colocar ali dentro. Extrato de própolis, se a criança usa sem álcool, se é alguém que está com esteatose hepática também, alcoólica, né, pode ser usado extrato de própolis sem álcool. Você pode colocar mel, você pode colocar cúrcuma, pimenta caiena, canela, gengibre, alho. Então você pode criar esses shots, que a gente fala que são shots anti-inflamatórios, e você pode ir mudando eles durante a semana. Então nas consultas, quando a gente indica o shot para o paciente, ele tomar ou no café da manhã, não dá tempo no café da manhã, meu estômago não aceitou, então vamos ver quais ingredientes que a gente pode colocar para que o seu estômago aceite, para você consumir e ajudar nessa imunidade, porque o shot ele ajuda na imunidade. E isso cresceu muito durante a pandemia. Né? Durante a pandemia se falava muito do extrato de própolis, da cúrcuma, para o pessoal consumir, para evitar que quando pegasse o Covid fosse uma coisa muito abrasiva. Inclusive os sucos e chás que foram criados nesse período e consumidos pelas pessoas nesse período para poder ajudar a eliminar um pouco esse vírus dentro do organismo, né? Ou a tentar amenizar. E se ela não consegue nessa rotina dela do café da manhã, ela pode fazer isso antes de dormir, sem problema nenhum. Né? Então, você pode misturar com suplementos, como glutamina, tem gente que insere até outros tipos de suplemento dentro desse shot que você consumindo. Mas a ideia é que tudo caiba nesses 50 ml. Nossa, nesse pouquinho. Nesse pouquinho, um pouquinho de cada, você conseguir colocar uma pitadinha, né? Uma pitadinha da pimenta caiena, da canela, do cravo e assim por diante. Não precisa ser um copo enorme para poder fazer esse consumo. Tá, e quem está nos vendo agora, doutora? A senhora falou da questão da criança, da questão hepática. Quais são os riscos das pessoas quererem fazer de qualquer forma? Ou não tem risco? Contraindicação não tem. Porém, o interessante da consulta, porque se a gente percebe que a pessoa tem um tipo de alergia, e às vezes tem gente que tem alergia à cúrcuma, e ela só vai descobrir consumindo a cúrcuma, como tem alergia à pimenta, ou tem alergia até mesmo ao própolis, né? Então, a gente tem que vir para a consulta, o paciente tem que vir na consulta para ter uma conversa conosco, para a gente entender esse corpo como ele está e o que a gente vai prescrever, tá? Por conta que pode acontecer. E às vezes a pessoa fala assim, tem gente que tem alergia à chia, tem gente que tem alergia ao psyllium, tem gente que tem, o que é uma intercorrência? O psyllium a gente sabe que é para aumentar o trato intestinal. Aí de repente começa a usar, resseca demais. Aí a gente vai ver pela bioimpedância se ela está consumindo a água suficiente, que também tem esse parâmetro, entendeu? Para a gente observar. Então, intercorrência não tem. Tem aquelas pessoas que são intolerantes ou elas são alérgicas e que a gente vai ajudar nesse processo de construção do melhor. Casos isolados. Né? Casos isolados que a gente vai ajudar ele a consumir e colocar esses nutrientes para dentro. Gente, eu gosto de desafio. Eu gosto de bagunçar. Então eu vou desafiar a doutora, tá? Quando for a terceira etapa, ou a doutora ou alguém da equipe dela, nós vamos fazer aqui na hora esse shotzinho. Eu vou tomar, vou aproveitar, eu acho que só vou, e vamos estar mostrando para você. E também
vou estar desafiando você agora. Às vezes, você está ouvindo nós falarmos, mas você está, pô, mas quanto que eu vou gastar, quanto que eu não vou? O intuito dessa entrevista não é te vender nada, tá? Mas sim apresentar para vocês a questão nutricional. Então eu convido você a ligar, a marcar uma consulta, uma entrevista, e eu depois a doutora me dá uns cascudos, eu não sei, nós já vamos te oferecer 10% de desconto. Você vem, procura, agenda o seu horário, como a doutora falou, a equipe são 4 pessoas, né? 4 nutricionistas tem aqui, você vai ser bem atendido e aí você vai tirar todas as suas dúvidas, tá? Para não correr risco algum. Por que, doutora, que eu estou falando isso? Porque eu conheço algumas pessoas grávidas e, como a maioria deve saber, eu sou personal, eu vejo que grávidas têm buscado e às vezes buscam porque estão vendo que tem grávidas na internet. Só que esquecem que ela da internet montou o vídeo, mas ela já passou por todos os tratamentos, né? A senhora quer falar um pouco disso? Pessoas que têm buscado essas receitinhas na internet, mas não procuram a fundo saber. Não? Na verdade, tem situações que dá certo para o outro, mas não dá certo para mim. Né? Então, o profissional existe por isso. Todo mundo sabe fazer exercício? Sabe. Mas o profissional vai entender, vai colocar um melhor treino para aquilo que a pessoa está querendo. Né? E a mesma coisa é a alimentação. Então, eu acho que eu estou consumindo de forma correta, eu vi a receita de alguma blogueira, ou eu vi a receita de uma outra pessoa que está fazendo publicação na internet, e eu começo a fazer e começo a não emagrecer, ou começo a ter intercorrências, ou fico muito empachado. Então, tudo isso vai depender. Então, o profissional ele existe para poder te ajudar nesse caminho que é da saúde, né? E eu vejo assim que às vezes a pessoa chega e fala, pelo amor de Deus, eu não quero uma dieta cara, eu não quero. Eu falo, não, mas nós não vamos passar nada que é caro, nada que é fora do padrão alimentar que você está nos apresentando. O que eu quero que você siga é a quantidade, porque às vezes a gente não presta atenção na quantidade que a gente consome. Então, o que eu quero que você siga é a quantidade de colheres de sopa ou de medidas caseiras que a gente está te colocando. Aquele que gosta de pesar, tem a balancinha dele, vai lá e pesa a quantidade de ovo, de carne, de frango. E é tudo dentro do padrão alimentar. Não adianta a gente querer inventar uma coisa que a pessoa não vai querer, não vai ficar com raiva e não vai seguir. Né? Então, às vezes você tirando um pouquinho do arroz, tirando um pouquinho do feijão, aumentando a salada, colocando psilo trimandino, eu vejo respostas aqui de 3 kg, 4 kg de gordura, às vezes no mês. E a pessoa só caminhou no final de semana, só começou o exercício. Aquele que está sedentário, eu falo quando chega aqui, eu falei, vamos começar. Nem que seja sábado, domingo. Porque eu sei que a liberação das endorfinas, da serotonina, aquela sensação de bem-estar e prazer que o alimento dá e que o exercício dá, e os alimentos que eu falo são os alimentos mais chocolate, fritura, né? O açúcar. Ele vai começar a ficar dependente daquilo, ele vai se sentir melhor, então cada vez mais ele vai aumentar o exercício. Se eu falar para o paciente que ele tem que fazer exercício todos os dias, ele vai me abominar. Então eu sei que ele tem que começar, né? Todo mundo tem que ter uma prática de exercício de forma saudável, né? De forma saudável, que aquilo melhore aquela curva que a gente fala de morte dos idosos, né? Que antigamente era perto dos 90, agora a gente está vendo que está perto, parece que dos 60, 70, que a gente tem visto muitos infartos acontecendo e a pessoa, você vai observar, a pessoa teve uma vida sedentária a vida inteira, comendo carne gorda, refrigerante, cerveja. Eu me recordo da minha mãe falando que refrigerante na época dela só era consumido em aniversário. Não era aquela coisa assim, café da manhã. tô com sede, vou lá e compro, né? Tem a água com gás, tem o refrigerante, tem um suco, você vai lá e compra, entende? Então, assim, tá diferente essa estrutura e a gente precisa modificar. E fazer dieta saudável não é caro. E doutor, eu já falou questão de caro, mas a senhora deve ter ouvido falar, isso deve ter visto, eu fico vendo assim, mas é caro ir lá e comprar aquela alimentação X. Mas a pessoa paga caro na pizza, paga caro numa balada com uísque, paga caro, às vezes, naquele que agora virou moda com a cigarra eletrônica. Lógico, nós não estamos aqui para dizer o que a pessoa tem que fazer da dela, ela tem. Mas ela falar que ter uma vida saudável, uma alimentação saudável é cara e ela gasta com outra coisa, literalmente ela está dizendo que ela não se preocupa com a vida dela. E existe também uma diferença, né? A pessoa ter tempo para produzir essa alimentação, sábado, domingo, para ali até quarta-feira, e quarta-feira parar e produzir de novo e ela trazer de forma congelada, né? E
esquentar no seu serviço para poder consumir. E aquela pessoa que não quer fazer, e aí ela vai consumir as marmitas que são feitas por alguns estabelecimentos de forma saudável. Então existe a diferença de preço, né? Então se você for comprar todos os produtos que estão indicados na sua dieta e você produzir ele no sábado e domingo, fazer as marmitinhas na quantidade certa e você ir descongelando conforme você for consumindo, é o que a gente consegue indicar, né? Ah, vou perder propriedades nutricionais? A gente perde propriedades nutricionais até no momento que a gente corta a descasca. Então se a gente for parar e pensar por aí, daqui a pouco vai falar, melhor é comprar a pizza, melhor é comprar o sanduíche, não é isso que a gente quer. Né? A gente quer que a pessoa ela comece a ter um consumo muito melhor. Quando eu estava vendo, doutora, nas nossas pesquisas ali, para nós fazer essas entrevistas com a senhora, hoje em dia, para ter uma alimentação um pouco melhor do que pizza, sanduíche, um monte de coisa, varia ali, tipo, dependendo, a pessoa vai gastar entre 1 e 1,5 por mês. Aquilo que a senhora falou, as pessoas que estão reclamando também do tempo. Poxa, mas às vezes você perde 2 horas na internet à toa, às vezes você perde 3 horas numa balada à toa, mas não quer gastar 30 minutinhos para preparar o alimento. Isso também atrapalha, a pessoa tem que se dedicar também. Tem que ter uma perseverança e ela tem que ter um objetivo. Certo. E aí, no caso, só para a gente finalizar aqui, a pessoa vindo numa consulta da senhora, tenta nos explicar, a primeira consulta a senhora vai fazer uma avaliação dele já para passar uma receita, ou a senhora é de paciente para paciente? Bom, o paciente ele chega aqui, ele vai fazer o cadastro, ele vai me responder um recordatório de 24 horas, que ali na recepção, o que ele consumiu nas últimas 24 horas, e depois ele passa pela avaliação pela minha equipe. Então, minha equipe vai fazer a avaliação da composição corporal, né? E aí ele chega para sentar na minha mesa e nós vamos conversar. Vamos conversar a história de vida, se tem problema de saúde, se fez exame de sangue recente, o que está incomodando, qual sintoma, porque às vezes a pessoa não percebe o sintoma. Então, quando a gente começa a observar que ele está refrisando demais, que ele tem dor no estômago, tem empachamento, a gente vai começar a pesquisar os alimentos que ele consumiu e ele percebeu isso, né? No final, eu vejo esse recordatório junto com ele, o que é passível da gente mudar, inserir ou colocar, que às vezes a pessoa está com uma alimentação legal, mas ela não consegue observar e enxergar alguma coisa. E aí ela vai embora. Depois disso a gente vai cadastrar ela todo no nosso sistema, a gente tem um programa que chama Web Diet, que eu estou com ele desde 2017, amo esse programa. A gente põe tudo aquilo que a gente conversou na dieta dentro do sistema. Aí eu vou prescrever a dieta. Aí esse paciente, até uma semana, ele recebe isso via e-mail, ele baixa um aplicativo que vai ficar disponível para ele, e nesse aplicativo ele vai começar assim, o horário de tomar água, o horário de café da manhã, ele vai lembrar. Então aí, se ele não quer comer ovo mexido, por exemplo, de manhã, ele vai clicar nesse ovo mexido e ele vai trazer as porções que ele poderia consumir se não fosse o ovo mexido. Uma carne moída, um frango. Substitui. Isso, a lista de substituição. Então, a pandemia nos ensinou isso muito, né? Eu falo que antes da pandemia o paciente voltava para cá, para a clínica de novo, para a gente poder explicar, mas a área da internet, da informática, eu acho que ela teve que entrar na vida de todo mundo, querendo ou não querendo. Então o paciente recebe, ele tem essa liberdade, se ele não entender, ele pode mandar um áudio para a clínica que a equipe responde, né? E dali uns 30 dias eu gostaria de ver ele. Então 30 dias ele retorna para uma consulta novamente, para a gente avaliar, para ver a evolução, o que está dando certo, o que não está dando, o que ele conseguiu consumir. E aí a gente consegue fazer as modificações em cima, porque às vezes o paciente, eu peço assim, não se preocupa com peso. Peso para mim é o que menos importa. Né? Se ele volta, porque tem um resultado da avaliação da bioimpedância que chama ângulo de fase. Ela avalia sono, avalia dieta, avalia água e avalia a massa magra. Se ela evolui acima de 70%, ok. Se eu faço uma dieta hipocalórica e ela baixa para 60% ou 50%, eu tenho que entender o que aconteceu nesse paciente. Se ele teve uma infecção, se ele teve uma gripe, se ele teve uma diarreia, o que foi que aconteceu? Ou se o sono dele não está bem, o que está acontecendo para a gente poder modificar e melhorar esse ângulo de fase.
Então, vir para a consulta no retorno, às vezes o paciente chega aqui e vê o peso um pouco maior na balança. Aí já senta na minha frente e fala, estou desanimado. Eu falo, vamos conversar. Tua roupa está entrando? Sentiu roupa folgada, calcinha, cueca folgada? Melhorou o sono? Aí depois nós vamos para os números. Né? E uma coisa que é muito importante nesse processo de mudança é você pegar uma parede branca na tua casa, tirar uma foto ali de bermuda, ou de biquíni, ou de bermuda com top, de frente, de lado, de costa, e ir acompanhando isso mensalmente, porque eu sempre falo assim, você demorou quantos anos para estar acima do peso? E aí às vezes a pessoa quer, em um mês, perder 10 quilos. Sem contar que geralmente se sabota também, né? Nem cirurgia bariátrica faz isso. Fica lá só na sopa, nem a cirurgia bariátrica quando vem não perdeu 10 quilos, entende? Então, é um processo de mudança, um processo de construção que a pessoa tem que entender que aquele processo está iniciando, né? Depois que esse paciente vem nessas consultas mensais, a gente vai conversando e a gente vai estruturando, se a gente vai espaçar isso a cada 60 dias ou uma vez a cada 6 meses, tudo isso a gente vai conversando mutuamente na nossa consulta. Porque tem paciente que até ele atingir o objetivo dele, ele precisa vir mensalmente. Porque ele precisa falar assim, eu tenho que ir no nutricionista mês que vem. Então eu vou continuar no meu foco, no meu objetivo. Agora tem uns que se a gente passa e vê que está aumentando de novo, eu começo a trazer eles mensalmente. Tem alguns que a gente coloca a programação de ter que vir pesar a cada 15 dias, porque ele precisa de alguém em cima dele para poder pesar, entendeu? Regulando e conversando e tudo mais. É que eu falei a questão de sabotar. Eu vejo pessoas também que procuram, vai um mês e para. É algo assim que não dá para ser a curto prazo, né? E a alimentação e a bebida, ela é um evento social. Então, aquilo que me faz bem e me dá prazer, eu vou consumir. Né? Tem gente que prefere dormir, tem gente que prefere comer coisas gordas, tem gente que prefere beber. Então, é um evento social e a gente pode fazer esse evento social de forma saudável. Né? Às vezes o paciente fala assim, pô, mas eu tenho final de semana aniversário da minha sobrinha, tenho um aniversário de bodas de ouro dos meus avós, vai ter... Não tem problema, você vai para esse evento, você consome, só que se você comia 3 pratos, você come um. Né? E se eu já sei que eu vou para um evento social desse que vai ter gordices, eu já preparo o meu gasto calórico pré e pós-evento, porque 7 dias ainda pós esse evento, você consegue gerar energia daquele acúmulo e não deixa acumular aquela gordura que você consumiu. Então eu sempre falo, bom, eu já tenho um evento, já começa a aumentar meu aeróbico, meu exercício durante a semana pré-evento. Pós-evento, 7 dias depois, você aumenta 10, 15 minutos de esteira no teu exercício físico. Se eu não estou fazendo nada, caminho, chego em casa, pego o cachorro, vou dar volta na quadra, esses 10, 15 minutos, para poder evitar que essa gordura seja acumulada. Doutora, e só para finalizar essa parte nutricional, e pessoas que estão se preparando para um concurso público, no caso um TAF, também é bacana procurar tudo isso? Eu fico rindo porque às vezes a pessoa vem faltando 2 meses. Não dá, gente, não dá. O corpo precisa de processo de mudança, né? Se nós estamos agora em maio e você tem um TAF desse que vai acontecer em outubro, você já tem que começar. Tanto com o exercício físico para a musculatura não sentir, né, não ter lesão, que quando você deixa ele muito perto do teu evento, essas mudanças drásticas, a musculatura não acompanha e a parte nutricional também não acompanha, tem as baixas de imunidade e tudo mais. Então, quanto antes a pessoa vir, melhor. Há uns 2, 3 anos atrás, o pessoal estava deixando muito para 2 meses. Agora eu já tenho vários pacientes que já iniciaram esse processo já em novembro, dezembro, já conseguiram perder aí 15, 20 quilos, que já está dentro do padrão, e agora a gente está só mantendo e ele evoluindo o exercício aos poucos para conseguir ter o resultado de correr, de fazer o abdominal, de fazer as flexões, que é o que é solicitado no TAF. Eu tinha visto também em umas matérias que a questão do exercício físico e da alimentação correta melhora também na absorção do estudo que o concurseiro está fazendo, né? Sim, porque a gente acaba tendo nutrientes que são suficientes ali, de vitaminas e minerais,
E como ele fica muito tempo concentrado nesse estudo, você precisa de B12, de B9, de ferro, de coenzima Q10 para poder ajudar. Você precisa de uma atividade mitocondrial, né? Para que tudo responda, tanto para a parte muscular quanto para a parte alimentar. Então é muito importante isso. Então, na verdade, não é aquele mito que nutricionista é só para quem está gordo. Não é só para isso. Não. De jeito nenhum. Para aquele que quer fazer concurso, para aquele que quer engravidar, o casal que quer engravidar, porque às vezes o problema é só na mulher. Na verdade, a sociedade sempre julga porque perdeu, não conseguiu com uma gestação, que é por conta da mulher, e às vezes é o esperma do homem. O homem também tem que se alimentar bem para poder ter um esperma melhor para poder fazer fecundação. E às vezes não é só a mulher, né? Então se julga muito, perdeu o bebê. Ela não estava comendo direito, ela não está fazendo. O homem também precisa fazer exercício físico para poder ter um nutriente diferente para esse esperma, porque na hora que aconteça a fecundação, tenha sucesso. Você viu que interessante? O pessoal acha que a nutrição é só para o gordinho, mas essa parte que a doutora falou, eu fiquei muito surpreso da doutora falou, que realmente a questão da alimentação influencia no esperma na parte do homem, entendeu? Cara, como que é interessante você buscar um profissional e entender e não ficar na modinha de internet sem buscar realmente as referências corretas. E na verdade, quando também a gente fala de saúde, a gente está falando assim, não estou dormindo bem, estou tendo anemia, o intestino não está funcionando. Então os casos hoje de depressão, de gastrite, tem muito a ver com o intestino. O intestino nosso é o nosso segundo cérebro. O pessoal falava muito da tireoide, mas não, já se sabe, já de uns tempos para cá, se o seu intestino está funcionando bem, tudo está acontecendo, porque tudo tem que passar pelo intestino para entrar na corrente sanguínea. Então você se alimenta, esse alimento chega no estômago triturado, né, os dentes trituram esses alimentos, eles chegam lá, as enzimas começam a batalhar para poder fazer a absorção. Aí a primeira porção do intestino delgado é onde vai acontecer as absorções de vitaminas e minerais. Se ele está ali com fezes acumuladas, que a gente tem durante 7 anos, a gente pode acumular fezes, está atrapalhando o intestino. Não passa pelas velocidades e aí a pessoa começa a ter deficiência. Um exemplo, B12. Ela essencialmente ela tem que ser absorvida pelo intestino. E B12 a gente encontra em carne vermelha, na rúcula, no agrião, nos alimentos verdes escuros de forma geral, né? E aí o que acontece? No trigo germinado, o que acontece? Se eu estou atrapalhando a passagem dessa B12, e a B12 teria que entrar na corrente sanguínea para poder fazer a sua função de memória, de contração muscular, de sangramento, quando a gente tem um corte que precisa coagular, né? A B12 está influenciando nisso. E no exercício físico. Então, como é que essa B12 não entrou e o que vai acontecer? Vai ficar macho. Aí uma forma de suplementar ela é de forma intramuscular, né, que daí entra na área da biomedicina estética, ou então na forma da nutrição que a gente faz, que é a suplementação via oral sublingual. Tentar sair por outros caminhos. Então, quando a gente solicita um exame de sangue e vê que a B12 está baixa, você já faz a correlação com o intestino. Não, então a avaliação da senhora aqui é muito mais ampla do que passar uma receita diária, então. Não, e ela é individualizada, depende do que o paciente tem, o que a gente vai começar a modular. Eu falo, bom, voltamos no segundo encontro. Meu sono melhorou? Nós já tivemos resultado. Porque a composição corporal para mim é a última coisa. Meu sono melhorou, meu intestino melhorou, consegui consumir mais água, porque eu só consumi 1,5 litro de água. Ok, nós já estamos tendo mudanças e essas mudanças elas vão começar a fazer do dia a dia uma vida um pouco melhor. Né? Nossa, perfeito. Cara, eu fiquei essa questão do homem, eu fiquei surpreso. Doutora, a senhora falou que além de nutrição, a senhora trabalha com mais outras áreas. Nós vamos fazer em 4 etapas. Qual seria a próxima etapa para o nosso público já está já agendando na frente da gente? Qual seria a próxima etapa ideal? A gente está só dando continuidade. O meu queridinho, estética íntima. O meu queridinho que eu falo que eu fui para a biomedicina por conta da estética íntima. E quem que vai se beneficiar mais com esse? Os dois, tanto a mulher quanto o homem. Porque a gente envelhece. Quando a gente envelhece, por exemplo, aquilo que a gente está vendo no rosto, que são as rugas, a gente está observando no espelho. Mas a gente não está observando na estética íntima.
Então, a mulher aumenta de peso, diminui de peso por conta das gestações e depende dos tipos de parto, se foi um parto cesáreo, se foi um parto normal com laceração, ela modifica essa estrutura. Então, a gente precisa de alguma coisa para poder ajustar essa estrutura e tentar voltar ao estágio da adolescência, do início da vida adulta. Então, hoje a gente já tem equipamentos que melhoram isso. E aí, o que acontece? Dentro da parte íntima da mulher, quando a gente é mais jovem, ela tem rugosidade. Então, a gente tem uma sensação e uma sensibilidade melhor na hora do ato sexual. Quando a gente envelhece ou quando tem esses partos e que são muito pesados, crianças com 4 quilos, 4,5 kg, a gente vai deixando essa parte íntima mais lisa e a gente tem até em alguns momentos frouxidão. Então isso vai ajudar a melhorar essa região e o casal ficar feliz com o resultado do E sem contar que vai quebrar alguns paradigmas, porque eu vejo que muitas pessoas têm, não sei se é medo ou vergonha de conversar sobre de isso. conversar e de buscar esses que meios. tem solução. Isso. E tem solução. Maravilha, então. Pessoal, como vocês ouviram, foi muito top. Eu descobri uma coisa que realmente eu não sabia, que é essa questão dos bebês, a questão do esperma. Na próxima entrevista, lembrando, são 4 etapas, essa foi a primeira. Na próxima, a doutora vai estar falando dessa parte aí. Eu acho que seria mais para as mulheres, né? Na minha ingenuidade. A doutora disse que não. Nós homens também, que somos os brabão, vamos também entender melhor. E a doutora vai estar nos apresentando isso mais. E na terceira etapa, lembrando, é aquele desafio de eles prepararem um shot aqui. Né? Eu vou até vir com um jalecão branco para ficar bem legalzinho, né? Então vai ser um negócio bem bacana. Doutora, muito obrigado. A senhora quer dar mais algum recado, alguma coisa para os nossos espectadores? Nós estamos localizados aqui na rua Eduardo Santos Pereira, com a esquina com a Rua Brasil. O Luciano conheceu o nosso outro espaço, agora a gente está num espaço novo, bem mais amplo, bem mais aconchegante para te atender. E lembrando que a gente tem uma equipe que, se você quiser resolver mudar o seu hábito de saúde, e nós estamos aqui para te receber e te ajudar nesse caminho aí de uma vida saudável. Ok. Doutora, muito obrigado pelo tempo da senhora e continue nos curtindo. Eu vou estar marcando embaixo o Instagram aqui do Instituto. Você pode estar marcando, vir visitar. Não perca tempo, não deixe para amanhã o que a doutora pode fazer por você hoje. Muito obrigado.